Boa noite, cadê vocês? Boa noite, vou olhar aqui para o ladinho aqui porque eu quero visualizar o chat para ver quem está aqui comigo. Boa noite, Edinaldo, André. André já é figurinha conhecida minha, hein? Que eu observo. Observo quem está comigo. Jaqueline, Leila, Carol, Gisele, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem está mais aqui, hein? Quem está mais ao vivo comigo fala assim, Adriana, eu sou fulano de tal ou fulana de tal, estou falando de tal lugar, coloca para mim o estado que você está falando, a cidade. Está conseguindo me ver bem e me ouvir bem, que isso é importante para mim aqui, tá? Esse feedback de vocês. Dani, boa noite, minha linda. Fefe Nascimento, boa noite! Adoro! Boa noite, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Então, dá um feedback aqui para a mentora de vocês. Vamos lá. Estou olhando aqui para o ladinho porque eu estou olhando o chat, tá? Antes da gente começar a nossa aula, o nosso esquenta, meta policial. Quem quer ser policial aí? Levanta a mão. Quem quer ser policial aí? Levanta a mão. Cris, Belém do Pará, Leila, Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Jaque, São José dos Campos, Jaque, meu pai morou aí, São José. São José foi uma das cidades que a gente parou quando eu estava indo para o curso de formação da PRF, tá? Dei uma parada em São José, dormi aí. Carol, do Rio, 021, muito bom. Minha vizinha, praticamente, né? Dani, Juiz de Fora. Ótimo, perfeito. Perfeito. Quero conhecer vocês porque é importante para mim. Eu tenho uma memória boa de reconhecer os nomes, os rostinhos. Então, eu reconheço geralmente os meus alunos pelo nome, tá? Eu chamo todo mundo pelo nome. E aí eu vou pegando a figura, o rostinho, a foto, a imagem que aparece no vídeo para mim nas nossas reuniões e vou fazendo a associação e eu consigo me lembrar onde quer que essa aluna esteja, e independente do tempo que passe. Ai, tá de Brasília, muito bom. A nossa Aninha, que trabalha no nosso time comercial, está em Brasília essa semana. Não sei se a Ana está aqui, mas provavelmente algum de vocês, se já conversou com a gente no nosso time comercial, já deve ter falado com a Ana. E ela está passando uma temporada aí em Brasília. Quem aí tem um sonho de ser policial? Adriana, eu tenho um sonho de ser policial. Isso é meu objetivo de vida. Eu gosto, eu acho que eu tenho vocação, né? Eu acho que eu tenho perfil policial. Meus olhos sempre brilharam pela polícia. Quem aí se sente assim? Eu quero saber, quero conhecer vocês um pouquinho, porque a gente vai ficar aqui durante 1 hora e pouco, então eu quero interagir com vocês. E se você conhece alguém que tenha esse sonho, que queira ser policial, que queira estudar para concurso público, mas que tenha aquela crença, que acha que concurso público é tudo carta marcada, acha que é muito difícil passar, mesmo estudando no pós-edital, acha que não tem capacidade. Se você conhece essa pessoa, encaminha essa live aqui, ou compartilha essa live aqui com essa pessoa. Compartilha lá no seu grupo de estudos, se você tem um grupo, né, aqueles grupos de grupão, a galera estudando para a polícia ou até para outras carreiras. Compartilha a minha história, porque quando você está compartilhando essa live, essa aula, você está compartilhando também a minha história, que é uma história que conecta com muitas pessoas, é uma história que quebra crenças, onde a pessoa consegue enxergar. Se a Adriana conseguiu, eu também vou conseguir. Tá? Então vamos fazer esse combinado aqui? Vamos começar a compartilhar essa live, vamos começar a chamar essa galera aqui para dentro, porque hoje vocês vão descobrir como que eu fiz. Eu nunca contei isso para ninguém, isso nunca foi assunto de aula nenhuma minha, dentro de mentoria, em lugar nenhum. Eu nunca falei tão profundamente sobre isso no Instagram ou em lugar nenhum. Vocês vão conhecer quem era a Adriana de antes, a Adriana lá do ano de 2008, um pouquinho antes desse concurso. Qual foi a jornada que a Adriana percorreu? O que a Adriana se transformou? Como que era a vida dessa Adriana quando ela decidiu estudar para essa prova num pós-edital? E como essa Adriana se organizou a sua rotina e como ela dominou esse edital com estratégias. Vocês vão sair daqui hoje
com estratégias para vocês aplicarem amanhã no estudo de vocês. Vocês podem ter certeza. O tempo que vocês estão aqui comigo, que vocês ficarão aqui comigo, não vai ser desperdiçado de forma alguma, tá? Vocês confiam em mim? Vocês confiam no que eu tô falando? Vambora, eu quero ver. Ó, Gisele tá falando, meu sonho é ser PRF. Ingrid, PCDF. Jaqueline, só de imaginar, chega a me arrepiar, é inexplicável. Já que é muito bom, essa carreira policial é muito boa, tá? Roberto, boa noite, Roberto. Rai tá falando eu. Tô um pouquinho frustrada com a PMDF. Matheus, PEMERGE, muito bom, Matheus. A prova foi anulada aí, né? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Bora! Vamos embora então, gente. Vamos começar essa conversa, vamos começar essa aula. E eu vou primeiro falar com vocês. André Delegado, Edinaldo PRF, muito bom. Eu vou falar com você o seguinte, eu nunca tive esse sonho de ser policial. Então, esse sonho da polícia, eu não tive. Eu não tinha ideia de como ingressar numa carreira policial, nunca fez parte do meu repertório de conquistas e objetivos e sonhos me tornar uma policial. Né? Muito pelo contrário, eu buscava outras áreas na minha vida, para a minha formação, e por longos anos eu, incrivelmente, nem busquei nada para a minha vida. Eu vou falar isso com vocês aqui hoje. A polícia ela veio para mim como uma oportunidade, eu vou mostrar para vocês que oportunidade foi essa, que eu agarrei com unhas e dentes e eu fui para cima, porque é assim que eu sou. Quando eu quero algo, eu vou para cima daquilo e eu vou para conquistar. E eu quero que vocês virem essa chave hoje aqui. A partir de hoje, vocês vão falar para vocês mesmos, se olhar no espelho depois que terminar essa live aqui. Vocês vão falar, agora eu vou para cima. E eu vou para conquistar. Independente se você não tem o sonho, mas se você está pegando uma oportunidade, como a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por exemplo, ou se você tem o sonho, esse sonho ardendo, esse desejo ardente dentro de você, você tem que ir para cima dos sonhos. Hoje você já vai sair daqui com muita coisa mudada. Eu quero mudar muita coisa na sua mentalidade, principalmente no seu jeito de estudar, tá? Boa noite, Patrícia. Então, vamos começar? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Conseguem ver? O que nós temos aqui é um debriefing, tá? Queria explicar para vocês primeiro o que é um debriefing. O briefing é aquilo que a gente faz quando a gente quer se preparar para uma ação. Se planejar para uma ação, a gente faz um briefing. Né? Vamos aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer um briefing. E o debriefing é depois dessa ação. A gente, novamente, se reúne ou com a gente mesmo ou com as pessoas que estão envolvidas nessa ação. E a gente coloca as cartas na mesa e vê o que deu certo aqui, o que deu errado. Isso é um debriefing. Então, eu trago o debriefing, ou seja, tudo que deu certo, possivelmente que tenha dado errado, na minha preparação para a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Né? Então, tá aqui, a gente já vai começar. Só que antes, eu preciso fazer inveja na galera que está lá no Instagram e chamar essa galera aqui para dentro. Eu vou abrir aqui um ao vivo no Instagram. Deixa eu conectar aqui. Vamos embora. Quem está animado aí, gente? Quem está animado? Quem pensa em ser policial penal aqui no Rio de Janeiro? Né? Já sabe que é uma carreira que está muito valorizada, foi batido o martelo, vai ser nível superior. E eu quero que você me escreva aqui, Adriana. Eu penso em ser policial penal no Rio de Janeiro. Uma carreira muito boa, hein? Um salário muito bom. Vale a pena, hein? Vale a pena, hein? Eu ouso dizer que, para mim, hoje, vale mais a pena do que a PRF. Quem acredita nisso? O pessoal que está aqui no Instagram, faz o seguinte, vai lá na minha bio, clica no linkzinho que está na minha bio. Por quê? Porque a aula está começando lá agora, no YouTube. Por aquele link você vai conseguir acessar. Então, clica no linkzinho que está lá na minha bio, cai aqui comigo para o YouTube, porque eu vou começar a compartilhar um slide onde eu vou mostrar toda a minha trajetória que eu percorri, o caminho que eu percorri, as estratégias que eu usei para conseguir ser aprovada na Polícia Penal, no concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro em 2012. Faz muito tempo, mas as estratégias que eu usei lá podem ser usadas hoje
para qualquer concurso. Então, eu quero te chamar, quero te convidar para clicar lá no link da minha bio. Por quê? Porque o show vai ser lá, tá? Te espero lá então, combinado? Vou começar aqui e você, ó, cai para lá que eu tô te olhando aqui, ó. Eu tô vendo os nomes que estão entrando aqui, eu quero ver o nomezinho lá. Quero você se apresentando lá no YouTube comigo, certo? Chega junto, chega junto. Ó, Albert já entrou aqui. Boa noite, Adriana. Fê, boa noite. Então, vamos embora, gente. Vamos começar. Eu vou deixar vocês aqui do Instagram, ó, aqui no cantinho, tá? Vocês vão ficar me vendo, mas vocês não vão ver a tela. Então, estejam lá no YouTube. O link está na bio. Vamos começar aqui, então. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu só me ajeitar com o computador aqui, gente. Eu e os computadores, eu e as informáticas. Vamos lá, o que a gente vai ter nessa reunião, nessa aula aqui, né? Primeiro, eu queria esclarecer para vocês o seguinte: é a nossa primeira aula, nossa primeira reunião do evento Meta Policial. Um evento onde a gente vai ter uma sequência com 3 aulas, com 3 reuniões, tá? Então, uma reunião hoje, a outra reunião é no dia 2, amanhã a gente não tem, amanhã a gente vai ter uma live no Instagram. E a outra reunião no dia 3, onde a gente vai avançar um pouquinho mais e a gente vai ter abertura de vagas para o curso plano, que é o meu curso de técnicas de estudos, certo? Então, estamos combinados. Hoje, o que a gente tem nessa reunião? Primeira coisa que eu preciso falar com vocês, da minha decisão de estudar para a Polícia Penal em 2012. Por que eu tomei essa decisão? Já que eu conversei já com vocês aqui o seguinte: eu nunca tive o sonho de ser policial. Como era a minha realidade naquela época? Ou seja, como era a minha vida naquela época? O que eu fazia? Quais eram as minhas atribuições, as minhas atividades? Desvendando o edital. Então, eu vou desvendar o edital, vou trazer para vocês aqui todo o edital, o que importa para a gente hoje, da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Como que eu fiz a minha primeira estratégia de estudo? O que eu fiz quando eu peguei aquele edital na mão? Não foi no computador, o edital foi na folha dirigida. Olha que antigo. E eu peguei aquilo ali e eu li. E eu falei, eu preciso fazer isso. E eu vou falar para vocês o que eu fiz, qual foi a minha primeira estratégia. E como que eu estudei cada disciplina. Então, eu vou trazer para vocês o print de cada disciplina do edital. E eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para estudar cada disciplina. Para que vocês saiam daqui hoje e amanhã já comecem a aplicar as estratégias que eu usei para estudar cada disciplina. Tudo que eu vou falar aqui serve para qualquer concurso, em relação às estratégias de prova e estratégia de estudo, tá? Na técnica de estudo mesmo. Pessoal que está aqui ainda no Instagram, estou olhando, corre para o YouTube, o link está na bio, senão você vai perder, viu? Corre lá para o YouTube. Vamos começar aqui. Vamos avançar, na verdade, né? Edinaldo está falando, em 2012 nem Instagram, nem WhatsApp tinha. Sabe o que tinha em 2012? Tinha Orkut, tinha MSN. E eu acredito que tinha Facebook na época. Né? Tinha Facebook. Mas eu acho que tinha. Mas não tinha Instagram, nem imaginava nascer o Instagram e nem o WhatsApp. Vamos lá. Antes de eu começar a falar com vocês, agora explicando novamente, né? Eu preciso te lembrar que essa reunião é a primeira de uma série de 3 reuniões do evento Meta Policial. E agora eu vou te mostrar o que a gente está tendo nesse evento. Já começou o evento, que é hoje. Dia 31, minha preparação para a Polícia Penal do Rio de Janeiro em 2012. A gente vai pular o dia 1º, que é amanhã. Amanhã a gente vai ter uma live no Instagram, às 18 horas. E no dia 2, a gente tem o debriefing da minha preparação para PRF, tanto 2019 quanto 2021. Quem aí quer saber? Porque eu nunca falei sobre isso. Eu nunca mostrei em lugar nenhum para ninguém, nem nas mentorias, nem para os meus alunos, como que foi toda a minha preparação para a PRF, toda ela, em 2019 e em 2021. Se você quer saber, esteja comigo no dia 2. E no dia 3, eu vou falar sobre mentalidade. Eu vou te provar cientificamente como que a técnica de estudo apurada vai reforçar a sua mentalidade, que vai ser a estrutura que vai sustentar a sua aprovação.
Por quê? É a frase da minha bio do Instagram. Aprendizado é mentalidade e técnica. Você pode ser a pessoa mais técnica do mundo. Se você não tiver uma mentalidade para sustentar tudo isso, você não aprova no concurso público. E eu vou te mostrar por quê que lá em 2019 eu tive a minha reprovação na prova discursiva na redação da PRF por falta de mentalidade, mindset, certo? Então esteja comigo, hein? Primeiro, pessoal do Instagram aqui, gente, corre lá para o YouTube, o link está na bio, tá? Primeiro, eu preciso conversar com vocês sobre a Adriana, essa pessoa aqui que fala com vocês, que vocês veem no Instagram, que hoje é policial rodoviário federal, que foi policial penal, que por formação é cirurgiã dentista. Mas como que tudo aconteceu na vida dessa Adriana? Quem é essa Adriana, de fato, a fundo? Eu não vou voltar lá desde o dia que eu nasci, né, para conversar com vocês. Mas eu já vou dizer para vocês que eu nunca fui a melhor aluna da turma, eu nunca fui a mais aplicada, a mais inteligente, nada disso, longe disso. Eu sempre estudei, me virei, estudava em cima da hora para passar em prova. Então, a minha rotina de escola, quando eu estava na escola, ensino fundamental, no ensino médio, era para passar na prova. Eu queria passar e me livrar. Eu não queria aprender. E por isso eu saí da escola sem base nenhuma, para nada. Então, não aproveitei as oportunidades que eu tive, não estudei bem e fui, né, uma adolescente muito complicada, muito caótica. Dei muito trabalho para os meus pais, inclusive. E por conta disso, né, de toda essa minha trajetória, eu caio aqui com vocês no ano de 2012. Vocês estão vendo essa foto aqui, de 2008, minto, de 2008. Vocês estão vendo essa foto aqui de 2008. Adriana, não é uma foto sua. O que é isso aí? É tipo um negocinho de bijuteria. Isso é um tag de bijuteria. Isso aqui é uma bijuteria que eu fazia. Em 2008, a Adriana aqui havia abandonado a faculdade de Direito, no 6º período, talvez. Faculdade essa aqui, a Adriana vivia mais do lado de fora do que lá de dentro, tá? Mas eu abandonei a faculdade e eu estava me dedicando a empreender no ramo de bijuteria. Então, eu tinha uma fábrica, mini fábrica de bijuteria e vendedoras na rua vendendo as minhas bijuterias. Era basicamente isso. Isso no ano de 2008, tá? Essa era a minha fonte de renda. Por quê? Porque eu nunca gostei de ficar sem fazer nada, de ficar sem ter uma renda. Já não tinha faculdade, já estava com a idade já que poderia estar formada na faculdade, não estava. E nessa época aqui eu estava saindo de um relacionamento de quase 6 anos, que foi um relacionamento onde, para resumir, eu digo a vocês, o que eu escutava: você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Um relacionamento que me colocava o tempo todo para baixo, para baixo, para baixo. E eu tomei aquelas palavras como certo. Como que eu nunca ia ser nada, eu nunca ia conseguir nada. Só que esse relacionamento acabou no ano de 2008. Eu coloquei um fim nisso. Segui com a minha fabricazinha de bijuteria. E entrei em depressão pelo fim do relacionamento. Eu preciso contextualizar isso com vocês. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm um pensamento de que a pessoa passou ali, mas é porque era muito inteligente, porque sempre teve uma vida boa, porque tem dinheiro. Arrumam 1000 desculpas para justificar a pessoa ter sido aprovada. Por quê? Porque ela precisa justificar a sua crença de incapacidade. Então, elas ficam arrumando desculpa. Se fulano aprovou é porque tinha vida perfeita. Se a outra aprovou é porque ela não cuidava dos filhos e não sei o quê. Porque se a outra aprovou em 2 meses, porque ela era muito inteligente, superdotada. A todo momento a gente está tentando arrumar um motivo de aprovação. Então, eu preciso contextualizar isso para vocês. Quem era a Adriana? Essa pessoa que está aqui hoje, que vocês admiram, forte, corajosa, capaz e etc. e tal, quem era essa Adriana? Em 2008, uma mulher, uma menina, uma jovem mulher fragilizada, muito fragilizada. Entrei em depressão. E para que eu pudesse me curar da depressão, eu sempre achei que a nossa função no mundo é servir ao outro.
Eu fui servir numa campanha de doação de medula óssea. Eu trabalhei numa campanha de doação de medula óssea. Eu me dediquei nessa causa e nesse propósito durante uns meses, nesse ano de 2008. Foi aí, inclusive nessa foto aqui, ó. Essa foto aqui é de 2009, tá? Mas é porque eu não achei na época uma foto melhor de 2008. Mas eu estava de 2008 até 2009 nessa ação de doação de medula óssea, ainda trabalhando com as minhas bijuterias. Não tinha formação nenhuma acadêmica e tinha 24 anos. Aqui eu conheci o seu meu marido, Adriano, que vocês conhecem, né? E qual foi o contexto? Eu conheci Adriano na internet. Eu tinha dito para ele, ele morava em uma outra cidade, eu falei para ele que eu estava indo para Petrópolis, que foi essa foto aqui, inclusive, para fazer uma campanha de doação de medula óssea lá. E ele falou, será que a gente pode se encontrar ali pelo Rio, né? Meio do caminho, pelo Rio de Janeiro? Eu falei, talvez sim, a gente pode, né, se encontrar, se conhecer pessoalmente, a gente conhecer pela internet. Adriano já era policial penal no Rio de Janeiro. Adriano recém tinha entrado na Polícia Penal do Rio de Janeiro nessa época. Acho que ele tinha um mês de casa. E ele estava trabalhando na minha cidade. Então, quando a gente se conheceu na internet, que ele viu que eu era da cidade onde ele estava trabalhando, ele pensou, vou arrumar uma pessoa ali, né? Para namorar um pouquinho, ficar um pouquinho ali pela cidade. E aí a gente se conheceu na cidade do Rio de Janeiro. Foi nesse ano de 2009, né? Adriano, ele era policial penal. Adriano, ele fazia faculdade. E eu, conhecendo uma pessoa assim, eu tive a convicção de que eu não servia para ele. E eu comecei a alimentar aquilo. Como que eu vou ficar com uma pessoa, né, que já tem um emprego público, que está fazendo uma faculdade? Eu vi Adriano aqui e eu aqui. E foi aí que eu, nessa época, trabalhando com meu irmão no consultório odontológico dele, que meu irmão é dentista, eu tive a brilhante ideia de entrar para a faculdade de odontologia. Agora você perceba o seguinte: uma menina de 24 anos, desacreditada dos pais. Eu não tinha moral com os meus pais. Por quê? Porque eu fui viver um relacionamento ruim, porque eu abandonei a faculdade, porque eu abandonei os meus amigos, porque eu me anulei durante quase 6 anos. E aí, quando eu chego para minha mãe e falo assim, eu vou fazer a faculdade de odontologia porque eu passei no vestibular, eu fui ousada. Ousada. Eu me inscrevi, fui lá fazer a prova, voltei, minha mãe falou, você estava onde? Eu falei, eu fui fazer a prova do vestibular. Que vestibular? Eu falei, de odonto. Ela disse, odonto? É. E aí minha mãe ficou com aquilo na cabeça. Quando saiu o resultado, eu falei, eu passei. E agora? Aí ela, como que eu vou pagar essa faculdade? Todo mundo sabe que faculdade de odontologia é cara. E minha mãe tinha medo de pagar e eu não concluir a faculdade, abandonar, como eu sempre fiz com tudo na minha vida. Era uma pessoa que começava tudo e terminava nada. Muito boa para começar, péssima para terminar e dar continuidade nas coisas. Minha mãe conversa com meu irmão falou, mãe, dá uma segunda chance para ela. Todo mundo merece uma segunda chance na vida. Quem sabe ali que ela não se encontre. E foi aí que eu comecei a faculdade de odonto. Então, eu recém estava namorando o Adriano, a gente tinha pouco tempo de namoro, e eu comecei a faculdade de odonto. E o que aconteceu nesse tempo? Com 2 meses e meio de namoro, eu e Adriano, a gente descobriu a gravidez da Ellen. Então, eu engravidei. Foi mais uma pancada da vida que eu tomei. Por quê? Porque daí eu pensei, nossa, a minha mãe tá me dando uma segunda chance de eu estudar, de eu ser alguém na vida. E aí eu pareço grávida, solteira, de um cara que eu acabei de conhecer. O que aconteceu? A gente decidiu ficar junto, a gente decidiu segurar essa responsabilidade juntos, né? E nós nos casamos, essa foto aqui, a foto do nosso casamento, em 2010. Nós nos casamos em 2010, eu estava fazendo faculdade de odontologia, e nesse ano de 2010, ainda, porque eu casei com essa barriga aqui, 8 meses de gravidez, tá, gente? E eu tive a Ellen em julho, dia 8 de julho de 2010. Essa aqui é a minha primeira bebezinha, a Ellenzinha, tá? Então, vocês veem aqui que em um ano eu consegui fazer muita coisa na minha vida. Eu conquistei em um ano o início de uma faculdade, eu conquistei uma família, um marido e uma filha. Em um ano a minha vida estava se resolvendo, né?
sonho que muita gente tem de construir uma família, de poder ter uma faculdade, de poder ter uma profissão. E essa é a minha trajetória. Eu estava casada com policial penal. Lembra que eu falei que Adriano já era policial penal no Rio de Janeiro? Eu estava fazendo faculdade de odonto. E é nessa estrutura aqui que eu aprendo a estudar. Por quê? Porque a Ellen nasceu no intervalo, nas férias, do meu 2º para o 3º período da faculdade de odontologia. E em nenhum momento eu tranquei essa faculdade. A faculdade era integral e eu segurei essa onda de estudar com um bebê. E eu vou dizer para vocês, eu não sei, não lembro mais como que é estudar sem choro, grito, galinha pintadinha, interrupções 1000. Não sei, porque eu fui forjada aqui. Foi durante a faculdade, porque quando a minha mãe me deu uma segunda chance, eu falei, eu vou pegar essa segunda chance. E eu vou me formar como a melhor aluna da minha faculdade. E isso aconteceu depois, tá, gente? Vamos avançar aqui. Como que foi a minha decisão de estudar para a Polícia Penal lá em 2012? Eu trago para vocês aqui o fator que me motivou a estudar para esse concurso. Lembra? Eu estava fazendo uma faculdade integral de odontologia, área da saúde, nada a ver, não tinha nada a ver. O fator motivacional foi o dinheiro. Sabe o que é isso aqui, gente? Vocês sabem? O que é isso aqui? Ó, eu não tinha. Então, eu trago para vocês aqui qual era a minha renda em 2012. R$0. R$0. Adriano segurava as despesas da casa toda, da família. Eu não tinha dinheiro. Porque como eu estava fazendo faculdade integral, eu não conseguia trabalhar, nem nas minhas bijuterias. Tinha casa para cuidar, tinha filha, faculdade para me dedicar. E aí, Adriano chega em casa e me entrega um jornal da Folha Dirigida. Ele traz do trabalho dele. Ele tinha ido para o plantão. Chegou do plantão e entregou nas minhas mãos. E falou, Adriana, o concurso da Polícia Penal, da SEAP, na época não era Polícia Penal, era SEAP. O concurso da SEAP está aberto. Por que você não faz? E aí eu olhei. A primeira coisa que eu olhei foi o salário. Olhei lá, deixa eu procurar aqui qual é o salário disso aqui. Porque se for para ganhar R$1.000, eu não quero, não. Eu olhei, falei, pô, 3.201,41 iniciais. Já adianto para vocês, eu nunca ganhei isso. Eu já entrei ganhando R$3.500, já entrei com aumento. Naquela época, em 2012, R$3.200, para quem tinha uma renda de R$0, era muita grana. Em 2012 já era muita grana. Hoje, R$3.200 já ajuda pra caramba. Tem uma galera que não ganha isso, nem isso. No CLT, empreendendo. E aí eu olhei para aquele salário e eu falei, eu quero. Eu gostei disso aqui. Eu já estou me vendo ganhando esse salário aqui. Porque eu sabia que saindo da faculdade de odonto, sem ter grana para investir na profissão, porque tudo na odonto é caro, eu ia ter que ralar muito para ganhar isso aí, ó, R$3.200. Sentada no mocho de uma clínica, de um consultório dos outros, o dia inteiro. Até que eu conseguisse me colocar na profissão, iam ser muitos anos que eu ia ficar lutando, ganhando menos que isso aqui muitas vezes. Eu tenho amigas formadas em odontologia que não tiram hoje, em 2023, R$3.000 no mês. E essa foi a minha decisão. Foi por isso que eu decidi estudar. Eu fui comprada pelo dinheiro. E eu não tenho vergonha de falar. Porque a gente precisa de dinheiro para pagar as nossas despesas, os nossos boletos, para comprar as nossas necessidades, para realizar os nossos sonhos. Não tenha vergonha se o seu motivador for o dinheiro. Adriana, eu acho que eu nem tenho muita afinidade com carreiras policiais. Eu sou capaz de aprender no curso de formação, aprender tudo que envolva a profissão, mas eu acho que eu não tenho muita afinidade, mas eu gosto do salário. Então vá pelo salário. Não tenha vergonha disso. Como que era a minha realidade naquela época? Recapitulando. Eu era casada, eu era mãe de uma menina de 2 anos de idade, que era a Ellen. Eu só tinha ela na época. Só não, né? Muita coisa.
Eu era dona de casa, então eu lavava, passava, cozinhava, arrumava, tudo que vocês podem imaginar de uma dona de casa. E eu era estudante de uma faculdade integral de odontologia, onde muitas vezes eu entrava. O meu turno era tarde e noite. Então, muitas vezes eu entrava na faculdade 1h da tarde e saía 8h da noite. Às vezes 1h da tarde, 6h da noite, tá? Então, o dia inteiro eu estava na faculdade ali durante o período letivo. Agora eu vou começar a desvendar com vocês. Gente, o pessoal que está aqui no Instagram, corre pro link da bio, entra lá. Eu estou te esperando lá no YouTube, certo? A experiência lá é melhor. Eu vou começar agora a desvendar com vocês esse edital. Então, qual foi esse edital? O que tinha nesse edital? Quais eram as etapas? Esse é o primeiro insight que eu te dou hoje, nessa noite. Se você pensa em estudar para qualquer concurso e esse edital não está na praça, ou seja, não foi publicado, não está no pós-edital, casse na internet o último edital desse concurso. Por exemplo, Adriana, hoje eu quero estudar para a Polícia Federal, o cargo de papiloscopista da Polícia Federal. Você vai lá no Google e vai buscar o último edital de papiloscopista da Polícia Federal. Ah, é a PRF, o último edital da PRF, que foi em 2021. Casse, o último edital é o seu guia para você se preparar em pré-edital. E no pós-edital, obviamente, é o edital. Então, a primeira coisa, já fica esse primeiro insight para você. Se você está novinho no mundo dos concursos, ó, cheirando a leite no mundo dos concursos, é isso que você tem que fazer. Muitas vezes você não sabe. Tem gente que está estudando há 6 meses, 8 meses, 1 ano e nunca leu o edital do concurso que está estudando. Você precisa fazer isso, porque é a lei do concurso, tá? Eu vou dizer para vocês aqui, ó, quais foram as etapas desse concurso. A gente tinha 4 fases. Então, a gente tinha a primeira fase com a aplicação da prova escrita de conhecimentos, é a prova objetiva, tá? A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, eliminava porque tinha mínimo, né, nessa prova, e classificatório porque classificava de acordo com os acertos, a quantidade de acertos, tá, dos pontos. A segunda fase era a prova de capacidade física, também de caráter eliminatório, o TAF, tá? Teste de aptidão física, TAF. A terceira fase, exame psicotécnico, de caráter eliminatório também. E a quarta fase, exame de sanidade física e mental, de caráter eliminatório. O que muda, né, de um concurso para o outro dentro das carreiras policiais? Basicamente o nome ou a ordem dessas etapas. Mas todo concurso de carreira policial você vai encontrar basicamente isso aqui. Essa estrutura de fases aqui. E mais algumas coisas. A segunda etapa. A segunda etapa da Polícia Penal, a gente tinha 2 fases nessa segunda etapa. A fase de investigação do comportamento social de caráter eliminatório é a investigação social, onde você preenche lá um formulário, cada concurso vai trazer de uma maneira diferente. Tem concurso que o formulário é presencial. No concurso da SEAP, o formulário foi presencial, já dentro do curso de formação, tá? Mas no concurso da PRF, o formulário ele é antes de ir para o curso de formação. E a segunda etapa, a gente também tem o curso de formação profissional, também de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, classifico por quê? Porque dentro do CFP tem provas, tá? Então tem prova prática, tem prova escrita também. Então não é passou no TAF, na prova objetiva, no TAF, psicotécnico, exame médico e tá tudo certo. Não, você vai ter que se dedicar lá no curso de formação profissional também, porque tem prova. Isso funciona na maioria dos concursos públicos. Então, quando eu fui ver o edital, eu analisei isso aqui primeiramente. Quais eram as etapas? Eu falei, bom, as etapas são longas, a gente tinha um cronograma de previsão e as etapas eram longas. Então, eu iria fazer a prova objetiva e aquele concurso vai se arrastando ao longo do tempo. Tem concurso que a gente leva 1 ano para poder concluir até a formação, a formatura. No caso da PRF, eu levei um bom tempo, quase 1 ano, nas etapas, até ser nomeada, tá? A gente tem que ter paciência. Carreiras policiais pede muita paciência pra gente. Vamos lá. A prova objetiva. Como que era a prova objetiva desse concurso? Ó, a gente tem ali as disciplinas, que era português, conhecimentos específicos, eu já vou dizer para vocês quais são os conhecimentos específicos. A gente tinha direitos humanos,
noções de informática. Se você está pensando em estudar para a Polícia Penal, próximo concurso, esquece essa estrutura aqui. A gente vai ter um edital mais rebuscado, mais forte, com mais disciplinas, pode ter certeza, tá? Olha o edital da PEMERGE. A gente, com a Polícia Penal, não vai ser diferente. Mas naquela época era isso aqui. Era isso que a gente tinha. 10 questões de português, com peso 2. Ou seja, 20 pontos e a gente tinha um mínimo de 10. Ou seja, a metade tinha que fazer em português aqui. Conhecimentos específicos, 40 questões também com peso 2, valendo 80 pontos no total. E a gente tinha também um mínimo de 50%. Direitos humanos, 10 questões, com peso 1, valor total dos pontos 10 e um mínimo também de 50%. A gente tinha 50% em cada disciplina, tá? E noções de informática também 10 questões com peso 1, valor total de 10 pontos, também com 50%. Eu já vou adiantar para vocês aqui o que aconteceu nesse concurso. Uma galera gabaritou isso aqui, ó, conhecimentos específicos de direitos humanos. E uma galera saiu, foi eliminada, porque não fez o mínimo em português e informática. Inclusive, eu conheço muitas pessoas, conhecidas minhas, gente de perto, que não aprovou porque não fez o mínimo em português. Tem peso 2 em português. Se eu fizer uma análise aqui, ó, eu vejo que o que mais pesa para mim aqui é português e conhecimentos específicos. Porém, se eu sou ruim em informática como eu era, eu não sabia nem ligar o computador direito. Eu sabia ligar o computador, digitar alguma coisa no Word. Pesquisar na internet era isso que eu sabia fazer. Esquece, Excel eu não mexia, não sabia de nada. Então, a informática para mim tinha um peso muito grande. Eu vou explicar para vocês como que eu fiz para estudar informática. Por que tinha um peso grande, apesar de não ter muito peso nessa prova? Primeiro, porque eliminava no mínimo. Segundo, porque eu não sabia era nada. Era uma disciplina totalmente desconhecida para mim. Então, eu tive que ter estratégia aqui para poder estudar informática. Senão, não ia passar, não. Não ia. Eu vou desligar aqui um pouquinho, vou pedir licença para vocês, vou desligar um pouquinho aqui do Instagram. Espero vocês lá no YouTube, o link está na bio. Vou tomar uma aguinha e a gente vai continuar aqui. Já vai dando uma lida. Gente, ó, pessoal do Instagram, beijo. A gente se vê lá no YouTube, hein? Já vai dando uma lida nessa parte específica desse edital aí, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção. Quem está com o computador ou está com o celular e consegue ler, já vai prestando bem atenção nessa parte específica. O que acontece aqui, ó? Presta atenção. Olha quais são as disciplinas. Português, direitos humanos, noções de informática e conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos está aqui. O que a gente tem dentro de conhecimentos específicos? Noções de direito constitucional e administrativo, noções de direito penal e legislação específica. Tá? Então, era isso aqui. Ó. Não é muito grande, né? Tenho que concordar, mas a gente precisa tratar com carinho isso aqui, por quê? Porque vale 80 pontos. São 40 questões com essas disciplinas todas aqui, tá? Então, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu estou desvendando para vocês como que foi esse edital de 2012. Porém, os meus alunos de mentoria, os alunos do plano que entram para estudar para a Polícia Penal, como esse edital é muito antigo, a gente fez uma modificação nessa estrutura para que a gente pudesse contemplar uma possível mudança desse edital e não ficar para trás. A gente não pode estudar só aquilo ali. A gente tem que estudar aquilo ali e mais algumas coisas. Então, a gente faz uma mudança, porque a gente precisa preparar o aluno do plano ou da mentoria para fazer essa prova, para chegar num pós-edital, tendo um repertório de conteúdos, de tópicos muito grande. Tá? Aquela realidade de 2012 não é a realidade de hoje. Vamos lá. O teste físico. Então, a gente tem a primeira fase lá, a prova objetiva, e a gente tem o TAF, o teste físico, tá? O que a gente tem no teste físico aqui, ó? A corrida de resistência, e a gente tem índices para mulher e para homem, de forma separada, e o tempo é o mesmo. Tentativa 1.
A corrida de velocidade é um tiro de 100 metros. Homens tinham que fazer em 15 segundos e mulher em 18 segundos. Uma tentativa também. Errou, tá fora. Salto em altura. Para homens era saltar. Salto em altura é aquele salto com vara, né? Que tem um sarrafo. Na verdade, não é com vara. É que você corre e salta um sarrafo e cai num colchãozinho, né? Inflável. É isso que é salto em altura. Para homem tinha que pular um sarrafo com 1,10 m de altura e a mulher 1 metro de altura. 3 tentativas. Então, era o único teste do teste físico que tinham 3 tentativas. Abdominal, da forma remador. Depois o edital traz como que tem que ser executado esse abdominal. 40 para homens e 30 abdominais para mulher, uma tentativa. Não tinha tempo, tá? O edital da PRF, por exemplo, traz tempo. No edital da Polícia Penal, não. É tentativa. Então, fez 30, deu. Não fez, tá fora. Tração na barra, pronada, que é a barra para homem, 3 barras, uma tentativa. Mulher não tinha barra, mulher tinha flexão de antebraço, flexão de braço, tá? 4 flexões com uma tentativa. Essa era a estrutura do teste físico. E eu vou dizer para vocês, o que mais pegou aqui foi esse tiro aqui, ó. Esse tiro aqui não é fácil. Minha primeira estratégia, por que eu trouxe o teste físico para vocês? Porque foi a primeira estratégia que eu tive. Quando eu peguei aquele edital e que eu vi o salário, eu falei, eu quero isso aqui. Só que eu vi que tinha teste físico. Por quê? Porque eu li todo o edital, todas as etapas. Eu li o edital inteiro, do início ao fim. E eu falei, tem teste físico. Deixa eu ver como que é esse teste físico. Aí eu li aquilo ali, aquelas especificações. Qual foi a minha primeira estratégia? Foi simular esse TAF. Antes mesmo de eu começar a estudar, eu não tinha começado a estudar, eu não tinha lido um PDF, uma legislação, assistido uma aula de informática. Eu fui simular isso aqui. Porque isso aqui me preocupava porque eu era uma pessoa sedentária. Eu não treinava. Eu não tinha rotina de treino, como hoje eu tenho uma rotina. Isso aqui me preocupou. Tem gente aí que estuda para a carreira policial e não cuida do teste físico. Fica sentada, estudando e comendo, só engordando e não cuida. Será que não vai ficar pesado demais para correr? Será que consegue correr? Será que consegue saltar? Fazer as abdominais? Eu fui simular tudo antes de sentar para estudar. Porque era uma preocupação. Eu só tinha 64 dias para estudar. Não tinha mais que isso. Depois já vinha logo de cara o teste físico. Como que eu ia me preparar? Entre a prova objetiva e o teste físico não há tempo para preparação. Não tem. O tempo é muito curto. É um tempo de foco só naquele TAF, naquele teste. É um foco que você dá a mais. Mas a preparação tem que acontecer antes. E aí eu fui ver, será que eu conseguiria hoje fazer esse teste físico? E aí eu barrei na corrida, porque eu não corri os 2 quilômetros, sem quase falecer. E aí eu falei, preciso melhorar a corrida. O salto eu conseguia saltar, mesmo sem ter o colchãozinho, a gente colocou uma corda, a gente morava numa casa que tinha um terreno, que tinha um mato, e aí ali mesmo eu saltei. Deu uma corda, saltei. Eu falei, consigo saltar 1 metro. Então, com técnica, com sarrafo e colchão, vai melhorar. Então, isso aí deu, tá bom, tá de boa. Abdominal eu conseguia fazer. Não conseguia fazer abdominal, então consegui. A flexão, 4. 4 flexões, deu. Mesmo sendo sedentária, eu conseguia fazer. O que me pegou foi a corrida. O tiro de 100 metros, que eu não conseguia. E a corrida de 2 quilômetros, que eu conseguia fazer, mas, passando mal. Eu falei, eu vou me preparar aqui, é na corrida, é nesse cardio que eu tenho que me concentrar. Porque o resto eu sei que eu vou dar conta. Olha a estratégia que vocês aí não têm. Que tem uma galera que reprova no TAF. Inadmissível você reprovar no TAF. Porque você se lesionou, porque você se machucou na hora, ou se lesionou antes. É uma coisa.
Você reprovar no TAF por falta de preparo, por falta de estratégia para lidar com isso, é inadmissível. Então já fica com esse insight, é o segundo insight da noite. Você precisa, carreiras policiais, se preparar para isso aqui, para o teste físico. Senão, você vai passar na prova objetiva, mas você vai perder aqui. Não tem nada pior do que uma pessoa reprovar no teste físico. Pode acreditar em mim. As pessoas que reprovaram. E é muito ruim a sensação, tá? Então é isso. Foi minha primeira estratégia. Agora, eu sei que onde eu preciso melhorar, então eu vou precisar correr. E aí eu vou precisar correr umas 3 vezes na semana, umas 2 vezes na semana talvez. Vou precisar arrumar um tempo para isso. Mas eu vou ter que correr enquanto eu estudo, enquanto estudo na faculdade, enquanto tomo conta de uma bebê. O que aconteceu aqui nesse período que eu comecei a estudar, eu estava morando em uma casa, né? Como eu gosto de dificultar um pouco as coisas para mim, eu resolvi fazer uma mudança de casa, entendeu? Eu mudei de casa. Só isso que eu fiz. Fiz uma mudança nesses 64 dias. Eu mudei, vocês acreditam que eu fiz isso? Deu um ciricutico, falei, quero mudar dessa casa aqui, eu não quero morar mais nessa casa aqui não tô gostando. E aí fomos morar numa outra casa, fizemos uma mudança e eu estudando para a faculdade, para o concurso, treinando para o teste físico. Tudo junto, tá? Tudo assim no mesmo pacote. Porque quanto mais difícil, melhor, não é mesmo? E aí, eu vou abrir para vocês agora. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat, porque eu não estou acompanhando. Vocês estão gostando? Vocês estão anotando tudo? E agora eu quero mostrar para vocês como que eu fiz para estudar cada disciplina. Papel, caneta na mão. Peguem todo o ouro que eu vou jogar aqui para vocês hoje. Tá? Todo ouro. Papel, caneta na mão. Vocês estão com papel, caneta na mão? Cadê vocês no chat? Então, cadê vocês no chat? Escreve aí para mim, Adriana. Já peguei meu papel. Já peguei minha caneta. E já vou anotar tudinho que você vai falar aí que eu vou fazer igual. A gente tem que copiar o que dá certo, não é mesmo? Então, vamos lá. Ó, a estratégia que eu usei com português para o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, em 2012, eu usei também a mesma estratégia para o concurso da PRF 2019, tá? Mesma coisa. Qual foi essa estratégia? Eu usei uma estratégia que eu chamo de estratégia de cadeia de pré-requisito. O que é isso, Adriano? Tá falando grego. Vamos lá conversar um negócio aqui. Você já deve ter escutado por aí o seguinte. Começou a estudar para o concurso? Faça lá umas questões de direito constitucional, de direito administrativo, de direito penal. Pegue um simulado todo para fazer, para ver como você está. A gente não consegue simular, ver como a gente está, em disciplinas que a gente nunca estudou na vida. Olha que legal. A gente só consegue fazer isso com disciplinas que a gente já tem pré-requisitos. Isso acontece com português, isso acontece com matemática, que são física. São disciplinas que a gente estudou na escola, pô. A gente pode usar também cadeia de pré-requisito, por exemplo, conhecimentos específicos. Eu sou da odontologia, então dentro do universo da odontologia a gente tem as disciplinas de dentística, prótese, periodontia, endodontia, embriologia, citologia, patologia, anatomia, um monte. Eu posso usar a estratégia de cadeia de pré-requisito, porque eu tenho efetivamente pré-requisito. Agora, se eu nunca estudei direito constitucional na minha vida, não adianta eu partir para as questões. O meu entendimento não vai acontecer. Para que o aprendizado aconteça, a construção da memória aconteça, eu preciso passar para a etapa de entendimento, de compreensão. Então, esquece esse negócio de estudar por questões, gente. Por favor. Isso não existe. Tá? Não existe. Aqui, na estratégia de cadeia de pré-requisito, eu consigo fazer isso. Então, eu consigo pegar... Pega esse ouro aqui. Eu consigo pegar isso aqui, ó. Crase. Tá vendo um tópico aqui desse edital? Crase. Eu consigo jogar lá no site de questões.
filtrar lá no Tec Concursos, crase, da banca e fazer as questões. Aí sim, eu vou saber que base que eu tenho em crase. Eu já vi isso na escola. Alguma coisa eu vou saber. Então, eu vou conseguir construir entendimento para, depois disso, construir o meu aprendizado. Então, ai, a cadeira quase quebrou aqui. Então, eu consigo fazer isso, tá? Mais o quê? Acentuação gráfica, divisão silábica, encontros vocábulos, tudo isso aqui. Pontuação. Então, vou lá, vou pegar o tópico pontuação, vou filtrar no meu site de questões e vou resolver questões sobre pontuação. Ou vou resolver uma prova anterior de português, da parte de português dessa banca. Essa banca aqui foi a CEP-UERJ, tá? Eu consigo, porque eu tenho cadeia de pré-requisito. E, embora o meu ensino médio tenha sido bem ruinzinho, eu tinha o hábito de leitura. E quem tem o hábito de ler, consegue compreender melhor. E muitas vezes acertar as questões, porque reconhece as estruturas de crase, de pontuação, de escrita de palavras. Você reconhece. Você tem repertório para fazer isso. Então, foi essa estratégia que eu usei aqui com língua portuguesa. Eu não assisti uma videoaula sequer de português. Eu não li livro nenhum de português. Eu não peguei PDF nenhum de português. Eu parti direto para as questões. Na época, você não tinha um banco de questões, ensaios de questões como a gente tem hoje. Então, a minha busca foi mais difícil, mais dificultosa. Mas eu consegui encontrar alguma coisa e eu consegui trabalhar a estratégia de pré-requisito aqui e me preparar para que eu fizesse pelo menos o mínimo em português. Porque era isso que eu buscava, fazer o mínimo, tá? Não buscava acertar tudo. Por que, Adriana, você teve essa ideia de ter essa estratégia? Porque eu estava num pós-edital e não ia dar tempo de eu fazer um curso completo de português. A realidade tem que ser dita. Informática. Como que eu fiz com informática? Como eu disse para vocês, eu não tinha base nenhuma de informática, eu não sabia nada de informática. Então, não tinha como usar cadeia de pré-requisito, não tinha como dar um migué, não tinha nada. Eu tinha que estudar. Quando eu olhei isso aqui no edital, olha isso aqui. Hardware, software, web. Eu não sabia o que era um hardware, um software. Não sabia nada disso. Isso aqui tudo para mim era grego. Vírus, firewall, Thunderbird. Eu ficava, Thunderbird é quem? É aquele super-herói de desenho? Eu não sabia nada disso aqui. E aí eu cheguei para Adriano e falei, muito me preocupa, Adriano, a disciplina de informática. Só que Adriano, gente, vocês lembram que ele era policial penal já, né? E Adriano foi concurseiro durante muito tempo. Adriano, inclusive, deu aula de informática em particular, para concurso público e tal. Ele era bom em informática, como é até hoje, ele trabalha com isso hoje em dia, em setor de tecnologia da informação, dentro da Polícia Penal. E eu não sabia nada, e eu falei para ele, isso muito me preocupa. Ele falou, olha, eu conheço um professor muito bom de informática, e a gente precisa ter acesso ao curso dele. Eu estudei com ele na Academia do Concurso Público, presencialmente lá no Rio de Janeiro, e a gente precisa procurar. E a gente foi caçar esse professor. Esse professor se chama Renato da Costa. Ele é um professor maravilhoso de informática. Hoje ele dá aula, salvo engano, no Estratégia Concurso. E eu comprei o curso dele, direcionado para a SEAP. Ele tinha um módulo direcionado para a SEAP, que é a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Eu comprei esse módulo. Só que eu tive um problema ali, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar, nem eu nem Adriano. Lembra que eu não tinha renda, eu ganhava R$0, Adriano sustentava a casa. A gente não tinha, não era barato. Hoje a gente consegue encontrar os módulos até mais baratos. Naquela época não era tão barato assim. Não era nada exorbitante, mas para o meu bolso era caro. E aí eu fui pedir a minha mãe. Eu fui no comércio da minha mãe e eu fui pedir a ela. Conversei com ela, mãe, eu estou precisando de um curso de informática para o concurso que eu quero fazer. E eu preciso muito, porque eu não sei nada de informática. Minha mãe me deu o cartão, eu comprei. Era um curso online. As aulas já eram todas gravadas, não tinha aula ao vivo nenhuma. E em informática, o que eu fiz foi uma abordagem imersiva durante uma semana.
Uma semana inteira da minha preparação, eu não estudei disciplina alguma. Eu estudei informática. Eu vi todas as videoaulas. Eu conectei... Eu não, Adriano, né? Eu não sabia nem fazer isso. Conectei o computador na televisão, no fio, né? Fiquei sentada no sofá, com um caderno, e fiquei assistindo todas as aulas como se fosse série do Netflix. Durante uma semana inteira. Nessa semana, eu, inclusive, faltei na faculdade para fazer isso. Por quê? Eu precisei. Eu falei, é melhor ficar com a falta da faculdade do que ser reprovado nesse concurso que eu estou estudando. Abordagem imersiva num curso direcionado para aquele concurso. O Renato da Costa, ele acertou todas as questões da prova, praticamente. Tudo que estava na prova tinha no curso dele. Obviamente que eu, como estudei pouco tempo, não consegui revisar tanto quanto eu precisava, e aí algumas coisas eu não me lembrava. E como eu não tinha conhecimento nenhum, eu acabei errando as questões. Foram as minhas disciplinas que eu tive erro. Português e informática. Português porque eu não vi curso nenhum, porque eu usei o meu conhecimento de mundo. E informática porque eu não tinha conhecimento daquela disciplina. Porque eu não tinha nenhum contato com essa disciplina antes. Né? Salvo nesse curso aí que foi do pós-edital que me salvou. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer para vocês? Qual é o insight que eu trago disso? A gente vai precisar investir em algo. Eu tenho a plena convicção, certeza absoluta. Isso é claro para mim. Se eu não tivesse comprado esse curso, não tivesse comprado curso nenhum, investido, tivesse dado do meu jeito, porque eu não tinha dinheiro. Eu fui lá na minha mãe e pedi a ela. Quando eu falo que eu fui lá, é porque eu fui no comércio dela. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei no comércio dela, ela estava trabalhando e eu falei, mãe, eu preciso desse curso. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria sido aprovada na prova da CEAP 2012. Não teria, porque, vocês viram a estrutura? A gente tinha mínimo. A gente precisa cuidar de todas as etapas. E quando a gente identifica um ruído na gente, uma dificuldade, uma fragilidade, a gente precisa consertar isso. E você hoje fica martelando, apertando a mesma tecla, tendo os mesmos resultados e você não faz nada para mudar isso. É repetir o erro. Identificar um ruído, um problema e não tratar, vai te levar à reprovação. Eu não podia ser reprovada. Eu estava apostando todas as minhas fichas e a minha energia nesse concurso. E por isso eu tive que investir. Eu tive que chegar e pegar lá o Renato da Costa, fazer uma abordagem imersiva durante uma semana, mergulhar naquele conteúdo, ir lá no Excel, operacionalizar aquilo, ir lá no Word, abrir o Windows. Eu mergulhei durante uma semana inteira nessa disciplina aqui. Direitos humanos. Como que eu estudei direitos humanos? Aí daqui para frente, o que eu quero mostrar para vocês? Eu não fiz curso preparatório. Certo? Eu não fiz cursinho preparatório para essa prova. Eu estudei com material 100% gratuito, salvo o curso do Renato da Costa. O resto foi tudo de graça, tá? Por quê? Porque eu analisei o edital, eu cheguei à conclusão que eu vou falar para vocês aqui, eu falei, dá para estudar sozinho. Dá para desenrolar isso. A estratégia que eu usei em direitos humanos e que eu usei em outras disciplinas também, de conhecimentos específicos, foi, e também das conhecimentos específicos, foi a leitura por material gratuito. O que a gente tem aqui nesse edital de direitos humanos? E você, pelo amor de Deus, pega isso para a sua vida, para a sua preparação e faça o mesmo. DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, está aqui. Eu entrei no Google, Declaração Universal de Direitos Humanos, pô, estava lá, peguei e baixei. Pelo menos a internet naquela época a gente tinha, né? Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Entrei no YouTube, no Google,
Peguei o Pacto São José da Costa Rica, baixei, deu. Regras mínimas para tratamento de presos no Brasil. É uma resolução aqui, ó. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Entrei no Google, baixei. Direitos humanos, tá safo. Agora eu vou ler isso aqui. Vou estudar lendo, compreendendo, me relacionando com esse material, entendendo como isso pode ser cobrado em uma prova. Eu não precisei de um curso com 50 videoaulas para me explicar isso aqui. Eu consegui essa compreensão, esse entendimento na leitura de um material gratuito que eu encontrei na internet. Toda vez que você encontrar resoluções, mas o quê? Declaração, leis, decreto, busque na internet que isso está de forma gratuita, só certifique que isso está atualizado. Só isso, mas busque na internet. Você consegue entendimento pela leitura. Vai ser muito mais rápido do que ficar assistindo 50, 60 videoaulas disso aqui. Vamos lá. O que vocês estão falando aí? Vocês estão fofocando no chat, que eu tô vendo só o chat mover aqui. Fiz isso com português, a Aline tá falando, porque eu não tinha repertório. Muito bom, isso já é uma estratégia, tá vendo? Ela não sabia que isso era uma estratégia. Conhecimentos específicos. A estratégia que eu usei também foi a leitura de material gratuito. Eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês peguem também esse bizu. Noções de direito constitucional e administrativo. Vamos lá. Constituição da República Federativa do Brasil. O que tem da Constituição? Dos direitos e garantias fundamentais. Especificamente, capítulo 1 e 2. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais, administração pública, especificamente artigo 37 a 41. Isso aqui é direito constitucional. Depois a gente entra em administrativo. Classificação dos atos administrativos. A classificação dos atos administrativos, Adriano, ele tinha uma apostilazinha de direito administrativo, eu peguei essa apostilazinha, não entendi foi nada. Aí eu falei, vou decorar mais ou menos. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, que é o decreto 220, peguei na internet. Regulamento do Estatuto, que é o decreto 2479, peguei na internet também, tá? Lei Estadual 4.583, que dispõe sobre a criação da categoria funcional de inspetor de segurança e administração penitenciária. Essa lei aqui ela já foi alterada hoje em dia, né? A gente já teve uma alteração ano passado. Baixei na internet também. Lei 5.348. Baixei na internet. E alteração, né? Que é a Lei 5.348. Baixei tudo na internet. Isso aqui. O regulamento da Lei 4.583, que foi aprovado pelo decreto 40.013, tá? E aí vem especificamente o capítulo 5 do Código de Ética, artigo 18, capítulo 6º, direitos, né? E vem falando aqui responsabilidades, o que era cobrado. Ou seja, isso tudo aqui eu baixei na internet, fora lá os atos administrativos, que foi da apostilazinha de Adriano. Direito penal. Direito penal, conceito, características e finalidades, tipicidade, conceito, tipo doloso, culposo, tudo isso aqui eu pesquisei na internet. Isso foi pesquisa. Pesquisei na internet para aprender isso aqui, tá? E aí a gente vem aqui em crimes praticados por funcionários públicos, já é direito penal, parte especial, contra a administração em geral. E a gente tem a legislação específica, que é Lei de Execuções Penais, a LEP, eu baixei na internet também. Regulamento do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, que é o decreto 8.897, o RPERG. Estrutura básica da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Esse decreto aqui, eu achei na internet na época, tinha muitas alterações, isso era uma loucura. E eu falei, eu não vou estudar esse negócio. Não vou estudar isso aí. Então, eu defini o que eu não iria estudar. Atos administrativos, eu não estava entendendo nada de atos administrativos. Eu falei, vou tentar decorar. Se eu não conseguir decorar, não vou estudar. Isso aqui também eu não estudei. Então, essa estrutura básica da Secretaria de Estado, eu não estudei. Depois, muito tempo depois, quando eu entrei, eu fui descobrir o que era isso aí. E aí eu conseguia dar aula disso aí, porque eu trabalhei em setor administrativo. É toda
o organograma da SEAP, onde a gente tem a secretaria, quantas subsecretarias, então a gente tem subsecretaria de tratamento penitenciário, subsecretaria disso, subsecretaria daquilo, divisões, né, coordenações, divisões, enfim, é uma malha, aquela malha que forma a estrutura, é o organograma da SEAP. Não tinha como, de maneira nenhuma, eu estudar isso. Primeiro que eu não entendi. O custo-benefício no pós-edital era muito pequeno. Falei, se cair, já vai cair uma questãozinha. Uma questão. Não vai fazer diferença no universo de 40. Então, eu não vou estudar. Muitas vezes a gente vai ter que decidir o que a gente não vai estudar, mesmo que tenha mínimo. Por quê? Não era viável que se caísse muitas questões dessa estrutura. Eu apostava que não ia cair. Sabe quantas questões caiu dessa estrutura aqui? 0. Isso aqui foi cair lá no curso de formação profissional, onde nos foi dado a aula de forma bem profunda sobre isso aqui. Aí sim, eu consegui entender lá no curso de formação. Mas para cá, filho, não estudei não, tá? Não estudei não. Ali tá falando, estou entregando todo o ouro. Eu falei para vocês. Vocês não acreditam em mim? Vocês acham que é conversa? Quem é esperto, quem está atento, que pega o ouro, né não, Ali? Tem que estar atento. Se não tiver atento, tiver dormindo aí, acorda para aprender um cadinho. Eu grito, né? E aí lembrando que eu conciliava a odontologia com o concurso. Então, como que era a minha rotina de estudos? Eu quero entrar nessa rotina que eu sei que vocês têm vontade de saber. Na verdade, na parte da manhã, eu não conseguia estudar. Eu acordava um pouco mais cedo, estudava um pouquinho de manhã, mas aí eu sempre tinha lida, né? Lavar roupa, recolher roupa, limpar a casa, fazer comida. Dona de casa, total. Na parte da manhã, eu sempre gostei de dividir meus dias em blocos, manhã, tarde e noite. Então, na parte da manhã, eu estava nessa lida aí. Às vezes, eu conseguia dar uma estudadinha assim. A parte da tarde/noite, eu estava na faculdade. Então, durante a semana, de segunda a sexta, eu tinha essa rotina presa. Estava na faculdade, eu entrava 1h na faculdade, e muitas vezes eu saía dela 7, 8 horas da noite. Por quê? Porque a gente tinha aula teórica, a gente tinha laboratório, a gente tinha clínica já na faculdade. Nessa época eu estava no 6º período da faculdade. O 6º período da faculdade de odonto aqui, na faculdade onde eu me formei, é um dos piores períodos. É o período onde a gente tem disciplinas que são bem pesadas e que a gente tem que se dedicar muito, senão a gente, né, tira nota ruim. Vai para final. Fica de dependência. Carrega a disciplina para outro período. E aí eu precisei me dedicar bastante. A metade a minha mesa de cozinha, na verdade, eu não tinha mesa de sala, né? Tinha mesa na cozinha. Minha cozinha era muito grande. Metade dessa mesa aqui, na metade, ficava o conteúdo para a faculdade, para estudar. Os meus livros, porque eu estudava por livro na faculdade. Não estudava por PDF, apostila e caderno dos outros, não. Xerox de ninguém. Eu estudava era por livro. Era livro que eu comia para fazer prova na faculdade. Então, a metade era os livros que eu pegava na biblioteca, todo dia. Todo dia eu pegava 2, 3 livros na biblioteca, levava para casa e trocava, como se já estavam lá. Porque eu tinha que ser ligeiro estudando ali. Tinha que ser por livro. Senão eu não conseguia fazer prova, não. E a outra metade era a minha pastinha. Eu tinha uma pasta com todo o conteúdo que eu estudava para o concurso. Então, tinha aquela pastinha ali do concurso público, era a outra metade da mesa. Onde que você comia, Adriana? Em cima das coisas. Dava uma chegadinha para lá, uma chegadinha para cá e comia de todo mundo. Eu não desmontava essa mesa. Por quê? Porque eu não tinha muito onde colocar aqueles materiais. Eles tinham que estar expostos para, na hora que eu pudesse, eu sentar ali para estudar. E aí tinha dias que eu chegava da faculdade, por exemplo, umas 6 horas da tarde, 6h30, que a faculdade terminava cedo, alguma coisa assim. Né? Nem todos os dias eu chegava 8, 9 horas da noite. E aí eu fazia as coisas em casa, ficava um pouco com a Ellen, ela é bem pequenininha. O meu pai, nessa época, morava comigo. Mas o que acontece? O meu pai, ele começou a estudar para o concurso também. Inclusive, aqui no YouTube tem um vídeo, num podcast, eu e ele falando da aprovação dele nesse concurso. Meu pai foi aprovado aos 62 anos, né? E estudou no pós-edital também. E foi nessa época, na mesma época que eu estava estudando, ele estava estudando. Então, ele não podia me ajudar muito, porque ele também estava vendo o lado dele de estudo, né? Para fazer o concurso. E aí eu dava uma atenção para ela, fazia as coisas, jantava e tal, e sentava ali para estudar. E aí eu sentava do lado da odonto, estudava um pouquinho,
Depois ia lá pro lado do concurso, estudava um bocadinho. A minha vida era essa. Na faculdade, todo e qualquer intervalo, tem 10 minutos de intervalo, eu catava minha pastinha, abria minha pastinha e começava a estudar. Todo e qualquer intervalo. Eu não gastava energia fofocando na cantina, eu não gastava energia conversando com ninguém. Eu saía da sala assim, ó, ia para um canto, buscava um canto para eu estudar. E algumas pessoas que sabiam que eu estava estudando para ser guarda de cadeia, porque naquela época não era policial penal, era inspetor penitenciário, o pessoal conhecia como agente penitenciário, vulgo guarda de cadeia, dentro de uma faculdade de odontologia, cheia das louras da odonto, de salto alto. Eu fui criticada, eu fui apontado o dedo. Você vai estudar para trabalhar em cadeia? Você está fazendo odonto? Então eu ficava assim, ó, quietinha na minha. Conversei com pessoas mais próximas a mim e falei, eu estou estudando, eu não tenho tempo para conversa, fofoca, papo furado, para sair, para nada. Eu estou estudando para o concurso, porque eu vou passar nessa prova. Falava isso para as pessoas mais próximas. Então, todo o tempo que eu tinha, eu estava imersa naquele conteúdo. Inclusive, naquela época, eu viajei para uma cidade vizinha aqui chamada Macaé, fica 1h30 de distância da minha casa, mais ou menos, para participar de um processo seletivo lá, para vaga de estagiária em odontologia, na UPA. Era lá. Era um saláriozinho, sei lá, de uns R$1.800, R$2.000. E eu fui no ônibus, lendo a LEP. E eu voltei no ônibus, lendo a LEP. O tempo todo eu estava estudando. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês só vão passar em concurso público quando vocês tiverem essa responsabilidade, esse nível de entrega, de abordagem imersiva. Quanto mais imerso vocês estiverem, mais vocês vão ter chance de passar. Mais vocês vão adquirir repertório, tanto comportamental quanto de conteúdo. E eu estava imersa. Eu trago para vocês aqui um print que eu achei na internet, de um site desse de fórum concurseiro, alguma coisa desse tipo, aprovado, algum site desses. Não me lembro agora qual foi. A data é 30/4/2012, a hora é 15h33. E eu escrevi. Eu sempre fui muito ativa em qualquer coisa de social, rede social, internet, tudo isso. Então, eu tive vlog, blog, eu tive tudo que vocês possam imaginar desse nível. Portanto, eu conheci a Adriana onde, gente? Na internet. Não poderia conhecer em outro lugar, né? Porque eu sou, na minha vida pessoal, meio antissocial, por incrível que pareça. E eu sempre fui muito assim da internet, de expor, de comentar, de compartilhar as coisas. E aí eu escrevi lá, ó, estou estudando para CEAP, agora é reta final. Estava na reta final aqui, ó. Vamos ver no que dá. Boa sorte a todos. Esse foi o comentário que eu fiz no site lá de um fórum de concurseiro. Obviamente que tem outros comentários, né? A galera comentando ali. Eu trago para vocês aqui a minha mentalidade naquela época. Não só a minha postura diante daquele edital, diante da minha rotina, de assumir as minhas responsabilidades, de saber que eu tinha que me manter como a melhor aluna da minha sala na faculdade de odonto. Eu não podia deixar cair o padrão, cair o nível. Se eu tirava 9 e 10 na faculdade de odonto no 4º, 5º período, no 6º não iria ser diferente. Eu ia manter a minha nota. Eu ia ser vista pelos meus professores como a melhor aluna da classe, como eu sempre fui dentro daquela faculdade. Inclusive, eu dei aula, eu dei mentoria dentro da faculdade, eu dei aula como professora, entre aspas, que eu era monitora de anatomia. Eu dei aula em anatômico para os calouros, para quem estava atrás de mim. Porque eu era muito responsável, ainda tinha essa responsabilidade. Eu era monitora, nessa época, de anatomia e oclusão. Então, eu lidava com a galera que estava atrás de mim, nos períodos atrás, com essas 2 disciplinas, tirando dúvida, dando aula, fazendo aula particular na minha casa, inclusive, Adriano sabe disso, que eu levava a galera lá para casa para poder dar aula para essa galera, dessas 2 disciplinas. Eu era responsável, coisa que eu não fui
lá atrás, na minha adolescência, na minha fase jovem adulta, no início da minha fase adulta. E aqui eu tinha que ser responsável, então eu ia manter o padrão. E qual era a minha mentalidade naquela época? Não tinha outra resolução. Eu ia ser aprovada naquele concurso. Lembra lá do dia 30 do 4? Agora no dia 4 do 5. Vésperas da prova da Polícia Penal. Às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Eu escrevi aqui, ó. Tinha saído uma lista com a quantidade de mulheres inscritas. Porque essa prova foi dividida. Vagas para homens, vagas para mulheres. Por quê? Pela estrutura da carreira. A gente tem presídios masculinos e presídios femininos. A gente precisa lotar essas duas estruturas dentro da SEAP. Tinha saído uma lista de 16 mil mulheres. Eram 160 vagas. E aí bota um olhão assim, ó. 16 mil! O que eu poderia estar pensando naquela época? Pelo menos ali umas 1.000 estão estudando há um ano, mais ou menos. Não, pelo menos umas 200 estão estudando há 2 anos. Se 1.000 estão estudando há um ano, 200 tem 2 anos que estão estudando. Pelo menos a gente tem umas 150 formadas em direito, coisa que eu não era formada. Você acha que eu pensei isso? Nem passava isso pela minha cabeça. Eu estava tão certa daquilo que eu estava fazendo que eu não pensava nessas variáveis. Eu só pensava isso aqui, ó. Uma vaga é minha. E olha o sorrisão aqui. Uma vaga é minha. Essa era a minha mentalidade na véspera da prova. Eu tinha me preparado tão bem, abraçada com as minhas estratégias, abraçada com a minha rotina, com a minha responsabilidade, que eu tinha essa mentalidade de aprovada aqui. Eu não duvidei da minha capacidade em momento algum. Vocês conseguem entender como a mentalidade, isso vai ser tema da nossa terceira aula aqui dentro do Meta Policial, ela é o que sustenta a nossa aprovação? Eu preciso manter a minha mentalidade firme e eu só consigo fazer isso porque eu tenho resultado, porque eu estudo do jeito certo, porque eu estava percebendo o resultado perceptível. Os resultados falam por si. Os resultados nos trazem motivação para a gente continuar. E nos dão isso aqui, ó. Essa percepção aqui, de 160 vagas. Posso ter 16 mil mulheres, mas uma vaga é minha. O que você está pensando de você? Como que você tem estudado? Qual é a sua percepção? O quanto de esforço você está fazendo? Que resultado você tem entregado nesse estudo? Eu estou mal, Adriana. Reveja isso. É hora de intervir. Você precisa intervir, senão você vai acumular reprovações. E reprovar não é normal. A gente não pode ter como normal um acúmulo de reprovações. A sua mentalidade vem dos seus resultados. Adriana, mas eu não tenho repertório para me trazer resultado. Se você não tem repertório, você pegue uma referência e se relacione com essa referência. O que eu estou querendo te dizer? Quando o aluno vem para mim, tanto dentro do plano quanto na mentoria, o aluno vem sem repertório. Ele me pega como referência e se relaciona comigo, onde eu entrego para ele o quê? Técnica. Com técnica, ele vê que está estudando certo, nota que está tendo resultado e sabe que, dependendo da capacidade dele se manter executando aquilo, não há outra alternativa senão uma aprovação. É por isso que estudo é técnica, mas também é mentalidade. Eu tinha a certeza da minha aprovação. Era a certeza e a aprovação. E aí eu venho aqui, no dia 6 do 5. 6 do 5 foi a prova. Eu fiz essa prova no dia 6 do 5 pela manhã. Saiu o gabarito extraoficial e à tarde, às 17h55, eu escrevi lá nesse mesmo fórum. Pelos gabaritos extraoficiais, só errei 6 questões na prova.
2 de português, olha aí, eu te falei para vocês, ó. 3 de informática. 1 de direitos humanos. Eu tinha errado essa quantidade de questões aqui. O restante, gabarito. Agora é esperar para saber do gabarito oficial, posteriormente a classificação para a prova física. Sorrisão. Quando eu saí da prova, de tarde, eu saí, fui para casa da minha avó, e aí minha avó falou, ih, como é que foi na prova? Eu falei, fui bem e tal, fui bem, acho que deu. E aí fui para minha casa. Adriano estava do plantão nesse dia da prova. Eu liguei para a unidade prisional onde ele trabalhava para pedir para falar com ele. Ele veio atender o telefone e ele falou, como é que foi a prova? Eu falei, não, eu acho que eu passei. Né? Acho que deu certo. Adriano, antes de ir para o plantão, ele me deixou na escola onde eu fiz a prova. Inclusive, foi a escola onde eu fiz o meu ensino médio. Uma escola pública, perto aqui da minha casa. Naquele dia de manhã, ele me deixou lá e ele falou, boa prova. E foi trabalhar, foi-se embora para o plantão. No fim do dia, eu liguei para ele e falei com ele que eu tinha ido bem na prova. E que, pelos gabaritos extraoficiais, eu só tinha errado 6 questões. E ele falou assim, eu recebi a notícia aqui que 2.000 pessoas gabaritaram a prova. Eu falei com ele, eu não quero saber dessas 2.000 pessoas. Eu sei que eu passei. Eu tenho certeza que eu passei. Não tinha dúvida, gente. Depois que saiu o gabarito oficial, eu tinha ficado na classificação na posição 55. Essa era a minha posição depois da prova objetiva, antes do teste físico, tá? E aqui eu trago um print da minha posição final, depois de todas as etapas, né? Depois do teste físico. No teste físico eu subi bastante. Olha isso aqui. Presta atenção nisso aqui que eu falei, que as pessoas fazem. Elas não se preocupam com o teste físico. Elas só querem estudar, chega aqui, ó, cai no teste físico. Aí eu subi de posição. A minha colocação final, que foi a colocação que eu fui para o curso de formação profissional, foi 33º lugar. Esse aqui é meu número de inscrição, esse aqui é meu nome. Vocês sabem que esse aqui sou eu. Eu fiz 110 pontos naquela prova, aqui são os pontos por disciplina, né? Minha datinha de nascimento. Isso aqui significa ampla concorrência, tá? Aquela prova teve vagas para ampla concorrência e negro índio. Eu fiz na ampla concorrência. A minha posição, 33º lugar na classificação final. E você? Você está preparada para viver essa jornada? Agora eu quero que você escreva aí no chat, sim ou não. Você está preparado para viver essa jornada? Será que você daria conta hoje de ajustar toda a sua rotina para que você consiga estudar com estratégia, com técnica? Ou será que você estuda de qualquer jeito, até hoje? Eu estou olhando aqui, que eu estou olhando vocês, ó. Estou olhando vocês no chat, eu quero ver vocês agora conversando comigo e me dizendo, Adriana, eu estou preparada para viver essa jornada. Ou Adriana, não estou preparada para viver essa jornada. Bora! Gisele, já tô nela. Muito bom, Gi. Muito bom. Quem mais? Cadê vocês? Vocês estão dormindo? Cadê vocês? Vou gritar com vocês, hein? Marcelo tá dizendo que tá preparado. Edinaldo também. Muito bom. Eu gosto, aprecio isso. Essa ousadia. Suênia também tá, Lu também tá. Perfeito. Muito bom. O que eu quero dizer para vocês e o que eu quero contar para vocês também foi que, apesar de eu ter cuidado da parte do teste físico, eu tive problemas no teste físico, tá? Leila tá falando, minha rotina virou água com açúcar. E eu tive uma lesão, eu fui para o teste físico com essa lesão, e na corrida tiro de 100 metros, na prova do tiro de 100 metros, eu senti muitas dores.
Foi um momento onde a minha mentalidade teve que me segurar, me sustentar. Não foi por falta de preparo, acho que foi excesso de preparo na época. Mas deu tudo certo, né? Porque eu tomei conta de todos os detalhes. Então, acabou dando tudo certo. O meu teste psicotécnico foi tranquilo, né? Para quem aí ficou até o final e aí vai pegar o Dicas de Ouro. Eu fiz um cursinho pré-psicotécnico. Não vão para o psicotécnico sem se preparar para ele, tá? Existem cursos, existe material que você pega na internet. Se prepare para o teste psicotécnico. Os psicólogos vão dizer, não se prepare. Os gurus vão dizer, não se prepare. Mas eu te digo, se prepare. Tá? O teste psicotécnico elimina bastante. Então, esteja preparado para fazer ele. Eu me preparei também, tá? Cris está falando, eu não estava preparada, mas a partir de hoje darei a volta por cima. Muito bom. Marcelo retomando com força total. Gisele falou que anotou todas as dicas, só ouro hoje. Muito que bem. Agora, eu convido vocês para estarem comigo no dia 2. Amanhã a gente tem uma live às 18 horas no Instagram. E no dia 2 eu vou fazer o debriefing da minha preparação para a PRF, tanto 2019 quanto 2021. E aí, se aqui a gente teve ouro, vocês imaginam lá. Vocês podem imaginar quanta coisa eu vou abrir para vocês que eu nunca falei para ninguém? Simulados, redação, como que eu estudei, como estudei cada disciplina, como lidei com cada disciplina. Os insights que vocês terão no dia 2, para já começar a aplicar, porque hoje o que eu falei aqui, você já pode começar a aplicar amanhã, no estudo de vocês. Testar possibilidades. No dia 2, eu vou abrir mais um pouco dessas estratégias. Vou me aprofundar com vocês nesse edital da PRF e como que eu encarei pela primeira vez, que eu vou falar da minha preparação de 2019 e 2021. Pela primeira vez, quando eu olhei o edital, né, se eu levei um susto, se eu lidei bem com aquilo, e eu vou contar tudo para vocês no dia 2, então a gente se vê no dia 2. Eu amei estar com vocês aqui hoje, eu gosto muito dessa troca, eu aprecio essa troca, inclusive, tá? Leila falou que vai estar colada, eu quero saber quem vai estar colado comigo também, além da Leila. Eu vejo vocês, então, no dia 2. Vocês estão preparados para subir um pouquinho mais de nível comigo? A live no dia 2, calma aí, que eu já vou te dizer, porque vai ser mais cedo. Eu vou colocar lá no grupo de comunidade, mas vai ser mais cedo, tá? Vai ser, salvo engano, 16h30, alguma coisa assim. Vai ser no horário da tarde, tá? Porque é um sábado. E aí, sábado à noite, a galera, né? Sábado à noite tudo pode mudar. Tá bom, Cris? Vai ser sábado, acho que 16h30. Eu tenho que confirmar aqui, não consegui achar a informação no meu telefone. Mas eu vou colocar a informação na comunidade e no grupo Meta Policial. Além lá do Instagram, tá? Quem não está no grupo Meta Policial, entre lá no grupo para ter acesso a todos os links, todas as informações. Dia 2 a gente vai estar junto. Dia 3 a gente está junto novamente. Aí, no dia 3, a gente vai abrir mais um pouquinho, né? Essa conversa sobre mentalidade. Eu vou provar para você, cientificamente, por que você tem que estudar do jeito certo. Porque a mentalidade vai se sustentar, tá? É dependente de resultados. Tá certo, galera? Ó, um beijo. Amei estar com vocês, viu? Aline, adoro ouvir você falar de mentalidade. Antes existia fácil, agora tem mentalidade da Dri. Muito bom, vamos ter todo mundo na cabecinha da Dri. Até lá! Um beijo!